E hoje nós vamos, com a graça de Deus, estudar os 8 primeiros versículos do capítulo 18. Lucas 18, do 1 ao 8, eu farei a leitura. Peço a todos que acompanhem atentamente. Diz a inerrante, infalível, autoritativa palavra de Deus. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Amém. Vamos orar, irmãos. Deus bendito, tua palavra acabou de ser lida, Senhor, e nós agora temos a incumbência de transmiti-la, Senhor. Trazer o significado, mostrar ao Senhor os ensinos e as implicações dessa palavra para nós nos nossos dias, as aplicações devidas, ó Deus, para que possamos ouvir as palavras de Cristo Jesus, guardá-las no nosso coração e o nosso agir, o nosso comportamento, ele ser moldado por esta palavra. A nossa natureza, ó Senhor, ela nos inclina para o que é contrário a esta palavra, para o que é contrário para esses ensinamentos. Nosso coração enganoso luta contra estes ensinos, porque ele quer ser satisfeito. A carne clama a sua satisfação, a carne clama o descanso, a carne clama o conforto, o lazer. A carne clama aquele que o louco disse: agora deleita-te, regala-te, desfruta daquilo que tens. Mas Cristo vai nos pedir, todos nós iremos prestar contas das nossas ações, e se elas não forem balizadas pela tua palavra, de acordo com a tua palavra, se elas não forem feitas com o objetivo de fazer a tua vontade e glorificar o teu nome, se elas não forem realizadas por meio do Espírito, se elas não forem realizadas confiadas na obra de Cristo Jesus, todas elas, ó Deus, serão rejeitadas, uma por uma. Não importa quão grandiosas essas obras sejam, quão impactantes essas obras sejam, não importa quanto louvor e quanto reconhecimento nós obteremos dessas obras realizadas. Por isso, ó Senhor, pela tua graça, nós te pedimos que o teu Espírito nos use nesse momento. Não considera, Senhor, as nossas fraquezas, os nossos pecados, a nossa debilidade. Considera tão somente teu Filho bendito, ó Deus, e a honra do teu nome. Nós te pedimos no nome de Jesus.
Amém. Meus irmãos, o último assunto que nós vimos foi a respeito do reino de Deus, ou diretamente ligado ao reino de Deus. Todo o assunto da Bíblia diz respeito ao reino de Deus, evidentemente. Mas, nos versículos finais do capítulo 17, Cristo estava abordando o reino de Deus, porque ele foi questionado, foi perguntado. Um homem, um fariseu que estava ali por perto, sempre quando Cristo, seus discípulos estavam, a multidão estava perto, invariavelmente tinha muita gente por perto de Jesus Cristo, e lá tinha um fariseu que perguntou a respeito do reino de Deus. E Jesus foi responder. Por que ele perguntava a respeito do reino de Deus? Porque eles tinham uma expectativa, não era, Marcos? Da vinda do Messias. Você lembra mais ou menos como era a expectativa que não só os fariseus como os judeus tinham da vinda do Messias? Sem opressão, com muita riqueza. Então os fariseus, eles esperavam esse reinado, eles esperavam esse Messias. Até hoje os judeus também estão esperando esse Messias. Até hoje. Eles estavam esperando um Messias que viesse, um rei que subisse no trono de Davi, que tivesse a riqueza e a sabedoria de Salomão, que, como a gente canta no Salmo 2, né? Que viria esse rei e ele quebrar e com cetro iria por abaixo o domínio de Roma, e Israel iria ser governado e os inimigos não iam mais atrapalhar, ia ser um período de prosperidade. Não era, João, assim que ele esperava? Então chegou o fariseu com essa expectativa, pensa aqui comigo, com essa expectativa, e disse: Jesus, quando é que vem o reino de Deus? Nós estamos desejosos. Eu estou aqui lhe ouvindo, mas... E aí eu penso, né, na cabeça dele, como o Senhor disse que é o Messias, né? Diz que é o profeta e tal. E o reino de Deus vem quando? Nós estamos aqui, não é só eu não. Tem muita gente, olha, o pessoal que está aqui em volta do Senhor, acho que 90% está esperando esse reino. Esse rei, ele vem quando? Qual foi a resposta de Jesus? Os irmãos lembram? Não vem o reino de Deus. Mas como não vem com visível aparência? E em Ezequiel? E os profetas, o que é que diziam? Então Cristo disse: meus queridos, o reino de Deus se manifesta, foi a primeira lição que a gente aprendeu, como? Espiritualmente. O reino de Deus se manifesta espiritualmente, porque o reino de Deus está dentro de vós. Olha só, os ensinos de Jesus sempre traziam, né, um banho de água fria, né? Para os religiosos da época, irmãos, e para nós também, para os religiosos da nossa época. Porque nós vemos com concepções, com ideias que não estão de acordo com as Escrituras. É uma coisa natural. Primeiro, o homem natural nem conhece, né, as coisas de Deus. E mesmo quando ele nasce de novo, ele ainda tem o pecado, ele tem suas ideias, ele tem suas concepções. Ele vinha com um entendimento de Deus, não é verdade? Ele vinha com a concepção de mundo, ele vinha com a ideia de céu. E aí Paulo disse: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis, mas com este mundo, com este século, mas, o quê?
transformais pela renovação do vosso entendimento, porque agora nós temos a mente de Cristo. Então, sua concepção de reino, sua concepção de vida, sua concepção de Deus, sua concepção do mundo, tudo isso tem que mudar e se adequar e se amoldar, não ao que era antes, mas você tem que transformar pela renovação do vosso entendimento. Você tem um novo entendimento, a Escritura está aqui. Então eles estavam esperando esse reino. Rapidamente uma aplicação, muita gente não está desejando esse reino nos dias de hoje. Presta atenção, as pessoas vão para a igreja para quê? Para prosperidade. Pergunta às pessoas, você vai para a igreja por quê? Para receber minha bênção. É normal. E por que isso é normal e é comum? Porque as pessoas, e muitas delas, dos que estão dentro da igreja, têm esse entendimento. Por que é que nós devemos, Ramon, ir para a igreja? Para quê? Para ser mais específico, isso aí é verdade. Quando Moisés, preste atenção, olha, a concepção é a mesma, irmãos. Quando Moisés foi convocado por Deus, e essa eu vou perguntar a Rutinha. Quando Moisés foi chamado por Deus para libertar o povo do Egito, o que é que Deus disse para Moisés? Deus disse assim: Faraó, deixa meu povo ir para que me sirva. Muito bem. E o que é o serviço? Esse servir era o quê? Adorar a Deus. Então, um paralelo, Deus nos tira da escravidão do pecado, que é representado pela escravidão do Egito, para que nós possamos servi-lo. E o serviço é prestar um culto a Deus. Não foi isso? Moisés certa vez disse: olha, deixa meu povo ir para prestar culto. Aí Faraó disse: está certo. Depois de algumas pragas, eu não me lembro quantas, Faraó disse: está certo, agora deixa aqui as mulheres, as crianças, não foi? E vá só vocês. Aí disse: não, tem que ir todo mundo. Mulher, criança, animal. Isso representa o quê? Que a nossa vida e o nosso culto tem que ser completo, tem que ser íntegro diante de Deus. Todos devem adorar. Outra aplicação aqui, irmãos. A palavra de Deus é muito rica. Por que é que as crianças têm que ficar no culto? O princípio está lá. Elas não podiam ficar em outro canto, elas tinham que ficar aqui, elas têm que aprender a cultuar. Desde cedo, as crianças têm que aprender a ouvir a palavra de Deus. Elas têm que estar aqui presentes. Elas têm que estar cantando aqui no meio da congregação. Em que momento da história da igreja, ou da história de Israel, as crianças ou os adolescentes eram separados dos adultos? Quando foi que você viu isso na Bíblia? Para adorar a Deus. Quando foi? Lugar nenhum. Todos estavam lá para receber as instruções da parte de Deus no Antigo Testamento. Todos estavam lá. Havia momentos específicos. Josué, já no final do livro, em primeiro lugar chamou os líderes, deu-lhes instruções e depois chamou todo o povo. Estava todo mundo lá, do menor ao maior. Para quê? Receber a instrução da parte de Deus. Fecha parênteses. Então o assunto, irmãos, era o reino de Deus. Então Cristo ensinou: olha, o reino de Deus, ele não vem com visível aparência. E as pessoas querem hoje as manifestações, né, da visível aparência. As pessoas querem ir para uma igreja onde você tenha ali um milagre acontecendo, né?
visível, aparência é a mesma coisa, irmãos. Estão esperando esse reino próspero de dinheiro. As pessoas ricas. Se você não está rico, se você não está bem financeiramente, é pecado. Vá procurar, você vai encontrar algum pecado. Essa é a concepção. É a concepção do glamour, né? Da força, do poderio. Essa é a mesma concepção nos dias de hoje, de igreja. Igreja impactante. Então, nós aprendemos isso. Nós aprendemos também que esse reino de Deus, sim, um dia vai se manifestar gloriosamente. Vai se manifestar com poder. Vai se manifestar de tal maneira que todo olho vai ver. Mas isso é no futuro, no momento da glória. Os irmãos vão ser glorificados. Os irmãos vão receber a glória de Cristo. A igreja vai manifestar a glória de Cristo nos ares. Tudo isso vai acontecer. Mas não é agora, nesse presente momento. Nesse período de tempo, entre a manifestação agora do reino e a manifestação gloriosa do reino, a manifestação agora dentro de nós, no interior de nós, as pessoas vão ver o reino de Deus nas nossas vidas. Aí você pode dizer, mas pastor, as pessoas não vão ver o reino de Deus. Não, vão ver nas nossas vidas. Vão ver quando você produzir o fruto do Espírito. Vão ver quando você estiver manifestando Cristo na sua vida. Aí as pessoas vão dizer, aquele dali faz parte do reino de Deus. Não vão? Vão. Eles vão dizer, eita, esse faz parte do reino, esse faz parte do reino, esse faz parte do reino. Porque é de dentro para fora. O reino de Deus está dentro de vós. É o Espírito Santo movendo suas ações. É o Espírito Santo lhe dirigindo. É você falando com poder, com autoridade. Mas não é autoridade para decretar isso, para decretar aquilo. Não tem essa autoridade. É autoridade de anunciar Jesus Cristo. É a autoridade de falar todo o desígnio de Deus. Falar toda a palavra de Deus. Com toda a autoridade. Você vai dizer, sim, você vai dizer, isso vai acontecer na sua vida. Porque a palavra de Deus está dizendo que vai. Não é porque você vai, é porque a palavra de Deus diz que vai. Você vai dizer com toda a autoridade, crianças, jovens, honra teu pai e a tua mãe para que te prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Se tu não honrar, Deus vai tirar a tua vida. Isso é dizer com autoridade, isso daí. Muitas vezes as pessoas dizem com autoridade só a bênção, né? Deus vai te abençoar, Deus tem um propósito para a tua vida. E Deus tem punição também para a tua vida, isso é autoridade. Você tem que ter mais autoridade, não é verdade, irmãos, para dizer uma verdade sobre essa, dizendo, honra a Deus, senão tu vai partir. Tem que ter muito mais coragem, muito mais força do que dizer, Deus vai te abençoar, né? Jesus te ama. Isso é tranquilo. Esse é o reino de Deus. Esse é o reino de Deus. As pessoas vão ver, esse aí é um embaixador do reino. Né? Por que é o embaixador? Esse aí não fala dele mesmo. Olha, ele não fala, ele não tem opinião. Quando ele vai dar uma opinião, ele faz o quê? Abre a Bíblia. Aí ele não tem opinião. A opinião dele é a da Bíblia, sim. O embaixador não fala de si mesmo. O embaixador fala a respeito da autoridade pelo qual ele está representando. Então o crente não tem opinião, viu, irmanita? Tem opinião não. Qual é a sua opinião? Isso é da Bíblia. E a sua? Disse, eu perdi. Não tenho mais não. Prefiro a da Bíblia do que a minha.
Paulo diz: tudo aquilo que eu tinha, e Paulo tinha muita coisa, não tinha não conhecimento, irmão. Paulo tinha conhecimento, Paulo tinha religiosidade. Tudo isso aqui eu deixo para lá, eu fico com a Escritura. Muito bem, irmãos, vamos lá. Nesse lapso de tempo entre o reino de Deus manifesto aqui e o reino de Deus manifesto gloriosamente, tem um lapso, não tem? Esse lapso de tempo é chamado de quê? Nós estamos vivendo o quê, irmãos? Agora, o milênio. Nós estamos vivendo o milênio. Mas também, Paulo usa outra expressão para dizer em que momento a gente está vivendo. Quem é que consegue lembrar? Vou dar uma dica. Estamos vivendo na plenitude dos tempos. O que é essa expressão plenitude dos tempos? É o tempo entre a primeira vinda, a ascensão de Jesus Cristo e a segunda vinda de Cristo. Nesse lapso de tempo, o cristão precisa fazer o quê? Aí é o ensino que Jesus quer trazer para nós, nessa oportunidade. Nesse lapso de tempo, o cristão deve, quem completa de acordo com a leitura que fizemos, Lucas 18, do 1 a 8. Orar sempre. Entendeu que os assuntos estão interligados? Como é que eu sei que os assuntos estão interligados? Leia aí, Abraão, o versículo 8 do capítulo 18 de Lucas. Viu, Marcos, que tem... Quando vier o Filho do Homem, ele não estava falando antes? Então essa é a questão. Então nós temos aí uma interligação. Então, irmãos, com o título Razões para perseverar em oração, vamos ver mais uma parábola contada por Jesus, que tem o objetivo de nos fazer intensificar a nossa vida de oração. Intensificar. Então eu quero trazer para os irmãos, retirado daqui, algumas razões. Entenda razões como dever, né? De orar, tá? Porque o versículo primeiro é claro. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever. Os irmãos já perceberam como servos de Deus nós temos deveres, obrigações. Nós somos servos. E é preciso entender essa palavra servo, né, da forma mais profunda. E nós somos servos muito bem tratados. Nós somos servos tratados como irmãos, como amigos. É um privilégio muito grande. Nós somos resgatados na nossa vã maneira de viver. Quando estávamos na nossa vã maneira de viver, nós servíamos a quem? Vamos lá. Quando a gente vivia nas trevas, na escuridão, Paulo diz, sem esperança e sem Deus no mundo, nós servíamos a quem? Vamos, irmãos, servimos a quem? A Satanás. Você tem que ter coragem também para dizer isso. Não, eu servi a mim mesmo. É a maior ilusão que Satanás quer trazer para você, é que você é livre para você fazer o que você quiser. Não foi isso que ele disse a Eva? Foi ou não foi? Tu pode fazer o que tu quiser. Não é bem assim não. Mas tu pode fazer o que tu quiser e tu não vai sofrer as consequências. Essa é a maior engano, não é? Não, é certo que não morrereis. Ou seja, Deus não quer isso. Deus não quer que você seja igual a Ele. Mas você pode ser e você não vai sofrer essas consequências. Satanás continua dizendo isso. Você é livre.
Você pode fazer o que você quiser. E quando você faz o que você quiser, é você mesmo. O que é que a Bíblia diz a respeito disso? Você vivia segundo o curso desse mundo. Mas eu não vivia segundo a minha vontade. Não, meu filho, você é escravo. Você vivia segundo o curso desse mundo. Segundo o quê? O príncipe da potestade do ar, que ora habita nos filhos de Deus, os filhos da desobediência, que são os filhos da ira de Deus. Tá? Então, irmãos, essa é a situação. Quando Deus nos resgata, que deixamos de ser servos de Satanás, nós passamos a ser servos de Deus, de Cristo. E o servo tem deveres. Agora, irmãos, Deus é tão bom. Aí Deus é bom, Deus é maravilhoso. Seu amor, é por isso que seu amor é um amor incompreensível. Paulo diz isso. Eu queria que vocês entendessem a largura, a profundidade, a altura, o comprimento do amor, né? Por quê? Porque ele nos dá um dever, uma obrigação, que é uma bênção. Olha, ele nos dá uma obrigação, que na verdade nos faz muito bem, que é orar. Que obrigação é essa? Hein? A gente devia agradecer, e muito a Deus, porque nos dá obrigações que só trazem bênção. Não é maravilhoso? Já pensou? Deus disse: olha, eu tenho o dever de orar. Aí eu vou orar por obrigação? Só vou orar porque a melhor coisa da minha vida é orar. Olha que dever bom, hein, João? Dever que traz bênção. Então, irmãos, por que é que nós devemos perseverar? Eu quero apresentar razões para os irmãos, baseado nessa parábola que Cristo trouxe. Porque é por meio dessa parábola que ele nos traz as instruções. A primeira razão, ou o primeiro dever pelo qual eu devo perseverar em oração, é porque Deus é um justo juiz. Deus é um justo juiz. Versículo 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Cristo, irmãos, na sua sabedoria divina, Ele vai usar, mais uma vez, um exemplo ruim para trazer bons ensinamentos. Ele pega o exemplo de um juiz iníquo para nos ensinar a respeito do justo juiz. Do mesmo jeito que ele pegou o exemplo de um administrador infiel para nos ensinar a sermos fiéis. Para que, e isso, irmãos, é muito interessante, para que os seus discípulos compreendessem a respeito de Deus, ele vai pegar um personagem humano e com atitudes completamente opostas para se ter uma noção a respeito de Deus e você não esmorecer na oração. Considerando, irmãos, nossa natureza e as muitas dificuldades que são enfrentadas na caminhada cristã, sobretudo agora, na plenitude dos tempos, em todos os tempos, um momento que a gente vive, no qual estamos às portas da vinda de Cristo, cristãos correm sério risco de fraquejar na oração. E eu sei que muitas são as dificuldades verdadeiras nas quais passam o verdadeiro cristão. Somam-se a isso as fraquezas, as debilidades, as inconstâncias, os pecados, e nós temos aí um ótimo cenário para que o cristão desconsidere o inestimável valor da oração. E pode acontecer, as situações vêm, e normalmente é uma combinação de fatores. Normalmente é isso, é uma combinação de fatores. A gente estava conversando ontem e disse: olha,
que foi que aconteceu aqui, que esse empreendimento não deu certo? Ele disse, foi uma combinação de fatores. Na vida do crente, normalmente também é assim. Não é só uma situação, mas uma combinação de fatores. Leva o crente a se questionar, será que Deus vai me ouvir? Como é que eu vou saber da resposta de Deus? Quanto tempo devo orar? Será que Deus está me ouvindo? Porque essa resposta já faz tempo que eu estou pedindo e eu não obtenho. Ou será que Deus já deu a resposta e eu não entendi? Será que Deus vai considerar a minha oração depois de eu ter cometido tantos pecados? Deus ouve a oração de pessoas normais como eu, ou só de grandes homens, dos profetas e dos apóstolos? Eis a história que Cristo contou para responder a essas e muitas outras perguntas que surgem na mente dos cristãos. Vamos à história novamente. Versículo 1 do capítulo 18. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Então havia numa cidade um homem ímpio, um juiz, que não temia a Deus nem respeitava ninguém. Ele era a própria lei. Você vê isso nos filmes? Ele disse, eu sou a lei aqui. Né? Você vê isso nos filmes, não vê, irmãos? Eu sou a lei. Pronto, era esse juiz aqui. Fazia o que bem entendia, sem nenhuma preocupação com o que as pessoas iriam pensar sobre as consequências dos seus atos. Muito menos com o julgamento divino. Está preocupado com Deus? Ai, Deus. A gente canta, né? Que não, a Deus diz o insano. É isso aqui. Se eu não tem mais Deus, Deus existe. Deus está lá cuidando das coisas dele, ou sei lá. Era assim que esse juiz fazia. E esse cenário, irmãos, preste atenção, é o pior possível para aqueles que de alguma forma necessitam da justiça. Esse é o pior cenário. Você tem alguém que vai julgar a causa, que não tem o mínimo temor de Deus e não tem pena do outro. Numa linguagem bem, né? Você está nem aí com os outros. Se era um juiz iníquo, irmão, certamente era um juiz corrupto. Ele julgava quando lhe era favorável, dava a sentença quando era favorável. A sua causa, o seu pleito. Há alguma correlação com os dias de hoje? Meus irmãos, é nesse cenário que aparece uma viúva. Ora, viúva, irmão, a gente sabe que é uma das categorias, se não a categoria mais fragilizada na época do Antigo Testamento, né? E Deus tinha um especial cuidado com as viúvas. Deus fez a igreja alertar para a necessidade das viúvas, para cuidar das viúvas, porque uma viúva era uma mulher que estava desamparada. E uma viúva depender de um juiz iníquo, e agora? Fazer o quê? Ela nos ensina, perseverar. Perseverar. Ela não tinha o que fazer, ela tinha que ir ao juiz. Quem ia julgar a causa dela? Só tinha aquele juiz na cidade. Né? Como só tem um juiz na cidade, né? Normalmente. Juiz de primeira instância. Só tinha ele. Mas ele não a atende. Olha o versículo 4. Ele, por algum tempo, não a quis atender. Não quis por quê? Você é uma viúva. Eu vou perder meu tempo com uma viúva. Certamente era uma viúva pobre. Por quê? Porque se ela tivesse dinheiro, ele tinha tempo para ela. Mas como ele não tinha, eu vou perder meu tempo com ela. Mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me.
ele, a princípio, não atende, mas vai atendê-la por causa da sua insistência. E também, certamente, porque o seu pedido era justo. Certamente. E aí, irmãos, olha só o que é que Cristo diz no versículo 6. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Olha a lição. Ouça o que esse homem ímpio está dizendo. Fique atento aqui a essa história. Preste bem atenção. Que numa situação aqui, eu quero lhes ensinar algo. Aí ele diz, responde. O Cristo continua no versículo 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos. Essa é a primeira parte do versículo 7, a parte A. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, aos seus filhos. Os irmãos sabem, né? Os escolhidos, aquele que ele escolheu antes da fundação do mundo, é o que diz lá o apóstolo Paulo. Quem são os filhos de Deus? Aqueles que foram eleitos, escolhidos antes da fundação do mundo. Deus não fará justiça, que a ele clamam dia e noite. Olha, clamam quando? Dia e noite. Ou seja, perseveram orando, perseveram até que sua causa seja atendida, embora pareça demorado em defendê-los. Pareça. Então, irmãos, nós precisamos perseverar em oração. Por quê? Porque Deus, o nosso Pai, é um justo juiz. E essa razão já basta para o cristão orar. Um conhecido teólogo disse que a oração é a própria respiração do verdadeiro crente. Olha só. A oração é a própria respiração. Ele vive orando, porque você não vive sem respirar, né? Disse ainda que o cristianismo autêntico começa e floresce na prática da oração, que também o cristianismo decai na falta de oração. Irmãos, o exemplo do apóstolo Paulo nos mostra que a oração é uma das primeiras evidências da conversão. Depois o irmão pode olhar em Atos capítulo 9, versículo 11. Logo depois daquele evento em que Paulo é alcançado pela graça de Deus no caminho de Damasco, né? Paulo ia para onde? Ia para a igreja, se encontrar com os irmãos, ser fraterno com os irmãos. Foi isso? Não, ele ia fazer o quê? Ele estava fazendo o quê? Perseguindo os cristãos, com carta para prender, para fazer o que quisesse. Ele foi atrás de Jesus? Foi, Marcos? Mas Jesus foi atrás dele, não foi? Por quê? Porque ele era um escolhido antes da fundação do mundo. Paulo não estava ouvindo uma pregação. Paulo foi alcançado pela graça, como todos são. Muito bem. Logo depois, os irmãos sabem, ele ficou cego, não foi? E lá em Atos 9:11, achou aí, Jetson? Achou Atos 9:11? Não pedi não foi para abrir, mas agora estou pedindo. Veja aí, por favor, Atos 9:11, o que é que... Tá o quê? Orando, foi alcançado pela graça de Deus e já estava orando. Já estava orando. Mas olha, irmãos, uma coisa aqui que eu quero ser atento. Orar, começar a orar, nós podemos dizer até que é fácil. Difícil é perseverar. Situações difíceis na vida da pessoa fazem a pessoa recorrer à oração, mas muito logo depois param de orar, começam orando, né?
e às vezes começa orando, mas uma oração meio apressada. Até começa, mas meio apressada. Depois, ele está orando apressado, depois ele começa a diminuir a quantidade de oração que faz. Por fim, para de orar. A viúva não deixou de importunar o juiz ímpio até que obteve resposta. Cristo está nos dizendo que o cristão não deve apenas orar, mas perseverar em oração, porque Deus é um justo juiz. E Ele fará justiça aos seus escolhidos, aqueles que clamam dia e noite. Então nós aprendemos que o cristão deve perseverar em oração, primeiro porque Deus é um justo juiz. Se o juiz iníquo atendeu a viúva, quanto mais o justo juiz não vai atender aos seus filhos. Segundo lugar, porque devemos perseverar em oração? Porque além de Deus ser um justo juiz, Deus julga no tempo certo. Então eu tenho que continuar perseverando em oração, porque eu sei que no tempo certo Ele vai responder, mesmo que pareça demorado. Olha, vamos de novo. Versículo 7 e o versículo 8, a parte A. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Agora, você escutar um negócio desse e dizer, pastor, depressa está 1 ano eu estou orando. E nada. Esse depressa, né, pastor? Ah, irmão, o senhor está 1 ano, eu estou há 5. E nada. 5 anos, pastor. O que é que eu faço? Persevere. 5 anos, persevere. Abraão, quantos anos Isaac orou para a esposa ter um filho? Quantos anos? Hã? Não, foi um pouquinho menos. Ruth, quantos anos Isaac orou para que sua esposa Rebeca tivesse um filho? Eita, Ramon, quantos anos? 20 anos. Perseverou ou não perseverou? O juízo de Deus, irmãos, para os seus escolhidos que clamam dia e noite, muitas vezes pode parecer demorado, mas no tempo certo Ele vai agir com justiça. Ele vai agir com justiça. No tempo determinado, Ele vai fazer justiça aos seus filhos. E a justiça aqui no sentido é em todos os sentidos. Ele vai atender a oração. Agora lembre-se, a oração que está de acordo com a sua vontade. Cristo nos ensinou a orar, não foi? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Então você tem que orar de acordo com a vontade de Deus. Então Cristo vai julgar. Cristo vai voltar e vai julgar a causa dos seus filhos. Vai julgar aqueles que perseguiram, que maltrataram e até mataram seus escolhidos. Essa é uma palavra de muita esperança para aqueles que estão vivendo sob determinadas opressão, um momento de perseguição. Senhor, até quando? Senhor, até quando? A gente canta também, tu te esquecerás
de mim para sempre o rosto ocultarás. O salmista, até quando, Senhor? No momento certo. No momento certo. Continue orando. Se você apresenta diante do Senhor as suas petições, elas todas serão respondidas no tempo devido. Agora, como nós dissemos, o problema muitas vezes surge devido ao pedido. A aparente demora de muitos pedidos serem atendidos pode ser a motivação errada. Tiago nos ensina isso, né? Pedis e não recebeis, porque você está pedindo mal, está pedindo errado. Deus tem a obrigação de responder e pedido errado. Hein? Ele está prometendo responder. Cristo está dizendo, Ele vai responder, Ele vai atender, Ele vai julgar no tempo certo e da maneira certa, e graças a Deus por isso. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, porque todo aquele que pede, recebe. Você vai receber. É a promessa. Você pode dizer isso a seu irmão. Irmão, pede, clama a Deus, Ele vai te responder. Agora, não pede já determinando não a resposta, que não é assim que funciona. Porque quando você faz isso, você não está pedindo, você está mandando Deus responder do jeito que você quer. E você não é o Senhor, você é o servo. Você é o servo. Então, irmãos, é um ensino errado. Veja, Deus nos ensina a pedir. A teologia nos dias de hoje ensina a quê? A decretar. A determinar. Mas o ensino de Jesus Cristo é pedir. Peça. Olha como é diferente, irmãos. É muito diferente. E como diz o saudoso Paulo Anglada, é uma diferença não é superficial, não, é muito profunda. Irmãos, até mesmo a incredulidade aparece nas orações do crente. Quando é uma oração automática. Por que que porque há muita demora e às vezes os pedidos não são respondidos? Porque tem pecado não confessado. Porque ainda tem muitos ídolos no coração. Pecado não confessado, irmão, interrompe ou não interrompe a oração? Hein? Sim. Josué orou, pediu a Deus depois de uma vitória em Jericó. Uma vitória tremenda. Como foi, né? As muralhas ruíram. Né? Aí foram lutar. Qual era a próxima cidade? Quem lembra o nome da próxima cidade? Depois de Jericó foi Ai. Josué orou? Certamente era um homem de oração, né? Venceram a batalha em Ai ou perderam? Por causa de quê? Pecado. Depois do pecado descoberto e confessado, eles voltaram para Ai e obtiveram ou não a vitória? Sim. Então, irmãos, nós temos razões mais que suficientes para orar e perseverar em oração. Alguns versículos. Salmo 34, 19. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas o livra. Ele ouve, Ele julga. Isaías 43, 2.
Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Promessa do profeta. Veja, aplicada da forma correta, viu? Cuidado para não ir para o São Francisco, querer pisar na água, diz que porque o profeta disse, você não vai afundar, você vai morrer afogado. Você está fazendo o que no São Francisco? Tentando a Deus, andando por sobre as águas, para dizer o povo ali que você anda por sobre as águas? Foi o que o diabo disse a Jesus. Jesus se jogou de cima do pináculo para os anjos segurar ele? Não. E ele não tinha poder não para os anjos fazer isso? Todo poder. E ele fez? Não. A Escritura, eles não tentarás ao Senhor. Entendeu? Não vai tentar não, meu filho. E um versículo muito conhecido, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Para o bem daqueles que amam a Deus. E aí, irmãos, esse versículo e com essa questão da gente perseverar na oração, na resposta da oração, que Deus responde no tempo certo, e Deus responde da forma correta, está muito em harmonia com a devocional que nós temos aqui no boletim. 2 Coríntios 12, 9 diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Pergunta: essa resposta que Deus deu a Paulo, Paulo orou ao Senhor? Perseverou, né? 3 vezes significa o quê? Ele estava perseverando em oração. Qual foi a resposta que ele recebeu? A minha graça te basta. Sua oração foi atendida? Foi ou não foi, João? Foi. Foi atendida. Deus respondeu ou não respondeu? Respondeu. Agora respondeu do jeito dele, da vontade dele, e não da de Paulo. Né, Marcos? Paulo queria que o espinho fosse tirado. O espinho dói, irmãos. O espinho inflama. A gente brinca, né? Uma farpa incomoda, imagine um espinho. A farpa é a frepa. A gente diz aqui, né? No Nordeste, a frepa, eu estou com a farpazinha, não dói? E um espinho. Só que a graça é maior. A graça é abundante. Conclusão, irmãos. Versículo 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. A parte B. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Essa pergunta de Cristo é, na verdade, não apenas uma razão para perseverarmos em oração, como também uma pergunta exortativa. A pergunta é: você tem perseverado em oração hoje? Porque se você não tem perseverado, dificilmente você vai perseverar na iminência da vinda de Cristo. É isso que ele está querendo dizer aqui. Quando o Filho vier, achará porventura na terra? Achará o povo orando? Achará o povo intercedendo? Achará o povo perseverando em oração? Porque a coisa tende a piorar. Estão percebendo aqui, irmãos? Estão percebendo que aquele entendimento das Escrituras, de que no fim dos tempos a coisa vai apertar, e apertar, e apertar, é esse que o ensino da Escritura que nós entendemos. Por que Cristo está perguntando, quando vier o fim do mundo, achará porventura fé na terra? Se é desse jeito, é porque a coisa vai estar difícil, e muito difícil. É por causa dos eleitos, dos escolhidos, que esse tempo será abreviado. Abreviado.
porque a gente não vai aguentar, sozinho não aguenta. É a graça, né, de Deus. A minha graça é a graça, o favor, a misericórdia, o tempo de Deus. Então, no fim, as coisas não vão melhorar. Tem aí uma linha que está esperando, né? O pessoal está esperando que as coisas vão melhorar. Eu, infelizmente, irmão, meu entendimento é: não espere melhora, não. Só espere piora. E, meus irmãos, a época que nós estamos vivendo, o que é que a gente precisa dizer? Hein? Você imaginou, meu irmão? Eu não vou dizer nem há 2 anos atrás, quando mais ou menos começou a pandemia, há 1 ano. A expectativa da humanidade é: quando passarmos, a coisa vai ficar melhor. Muitos diziam: certamente as pessoas vão se amar mais, vão cuidar mais umas das outras, vão se importar mais com os outros. Você está vendo isso? Você está vendo o povo temendo mais a Deus por causa da pandemia? Por causa das mortes? Já esqueceram, irmãos, a gente nem passou ainda, já esqueceram, já se foi. Que solidariedade a gente está vendo no mundo? Não só uns com os outros, a começar das nossas autoridades. Qual é a solidariedade que você está vendo? Os rios de dinheiro que foram soltados aí, milhões e milhões, para combate à pandemia. Pelo menos aqui na cidade, quem foi, tinha teste limitado. Teste para Covid limitado. Só tem tantos por dia. Se não chegar, você vem no outro dia, viu? Nós só temos esse. E o rio de dinheiro? Respirador, superfaturamento. Isso é em cima da desgraça, das mortes. Que solidariedade. As eleições passadas, em plena pandemia, saindo do lockdown, mas ainda todos não sei o que, no momento da eleição, libera para o povo fazer campanha. Estava todo mundo em casa, mas para votar você não vai contrair o vírus. Pode ir tranquilo. Tem um médico muito famoso que disse: pode ir tranquilo, está todo mundo preparado, você pode ir. Agora depois fique em casa. Não sai, pela caridade, não sai não. Fique em casa. Se eu estou dando algum... Não tem, irmãos. Tem solidariedade. Uma solidariedade aí. No meio de uma pandemia, um país invade o outro. Bomba, guerra, matando, na desgraça. Está aí. Não espere melhor, irmãos. Digo para os irmãos. Quem está dizendo a Escritura? Quando vier o Filho do Homem, vai achar porventura fé na terra? Significa dizer que o povo não vai estar crendo. Serão poucos. Porque muitos são chamados e poucos. Isso é a linguagem bíblica, irmãos. Serão poucos. Só os pouquinhos vai ter fé. O que é que você tem que fazer? Persevere em oração, porque a coisa vai apertar. O cenário vai ser de incredulidade. E não é o cenário de hoje, irmãos. O cenário de hoje é de incredulidade. As pessoas, eu pergunto, estão vivendo como se Cristo estivesse às portas? Estão vivendo? Estão. Estão comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento. As pessoas sequer consideram que essa pandemia é um justo juízo de Deus sobre a humanidade. Sequer.
humanidade já passou por outras pandemias, isso é uma coisa normal, assim, é uma coisa muito ruim e tal, mas isso vai acontecer mesmo. Essa agora nem foi a que matou mais. E Deus? Ah, não, Deus não tem nada a ver com isso. Não bote Deus nisso, não. Que Deus é bom. Foi lá num laboratório que fizeram isso, a culpa é do homem. É o aquecimento global, essa coisa toda que está acabando com o mundo, é o homem. Não bote Deus nisso, não. E os cavalos de Apocalipse? Foram mandados por quem? Você já viu? Um amarelo. Fome, praga, caristia. As pessoas estão, depois da pandemia, as pessoas estão perseverando em oração? Estão orando mais a Deus? Ó Senhor, tem misericórdia aqui. Hein? É bom, irmãos, refletirmos. É bom refletirmos também sobre a nossa fé. Quando a coisa está apertando, a oração intensifica ou o desespero intensifica? Ou a preocupação aumenta? É possível que você agora esteja passando por provas. E suas orações vão apontar se você crê nas verdades bíblicas ou não. E eu recomendo que você creia. Eu exorto, admoesto que você creia e persevere em oração. Se você diz, rapaz, nem orar eu estou, comece. Quando? Agora. Porque para perseverar é preciso primeiro começar. Comece agora. A Bíblia diz, o tempo é hoje. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça, não seja rebelde, comece hoje a orar. E depois não relaxe. Porque também a Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. A soberania de Deus não tira jamais a responsabilidade do homem. É um grande mistério, mas está nas Escrituras. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.